Bom dia, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Se você puder, eu gostaria que você se colocasse de pé para nós abrirmos a palavra do Senhor em referência à palavra do Senhor, amém? Se você puder, abra sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 6 e no versículo 11. Para facilitar aí para o pessoal da projeção, eu vou estar usando a versão NVI, tá bom? 2 Samuel, capítulo 6, versículo de número 11. Vamos lá. A palavra do Senhor nos diz assim: A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Disseram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Se você puder voltar comigo lá no versículo 11, eu gostaria que você falasse assim comigo, ó: a presença do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. Amém? Se você puder, feche os seus olhos. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença, nós nos colocamos diante de ti, Pai, nessa manhã, te pedindo que o Senhor possa trazer, Pai, a revelação da tua palavra. Senhor, mas não, meu Deus, da boca para fora, mas algo que vem do teu coração, do teu profundo, do íntimo, do profundo do Senhor. Uma palavra que seja rema a começar, Senhor, de mim e para os meus irmãos que estão comigo aqui nessa manhã. Que o Senhor possa, Pai, trazer, meu Deus, aquilo que o meu irmão e que eu mesmo, Pai, preciso ouvir nessa manhã, Pai. Que a Tua palavra se renove, que a Tua palavra traga vida, traga paz e alegria aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Se você puder, pode tomar assento no seu lugar. Meus queridos, eu gostaria de, apesar do pastor Ayrton, meu tio, já ter me apresentado, eu gostaria de falar algumas coisas. Eu sou lá de Jundiaí, da onde o pastor Ayrton foi enviado alguns anos atrás, pouco mais de 40 anos atrás. E é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Eu já visitei aqui outras vezes, já toquei aqui há algum tempo atrás, mas é um prazer trazer a palavra de Deus para você nessa manhã. E eu gostaria de começar trazendo um abraço também do meu pastor, porque se ele souber que eu preguei aqui, que eu não deixei um abraço dele, ele vai ficar bravo comigo lá. Ele fala assim, manda um abraço para os irmãos lá de Pouso Alegre, entendeu? Se você assistir qualquer dia a live de Jundiaí, você vai perceber que a voz dele é parecida desse jeito aí, tá? Então fica aqui o abraço do pastor Girley, que é o meu pastor lá, que é o nosso superintendente na região de Jundiaí. Mas eu gostaria de conversar com vocês rapidamente sobre a presença do Senhor. Quantos de nós aqui amamos a presença do Senhor, amém? E ontem, meditando naquilo que eu ia trazer nessa manhã, eu preguei essa palavra faz algumas semanas, numa tarde da bênção lá em Jundiaí. Nós estávamos lá falando sobre a campanha de Obed-edom. E o Senhor me direcionou a trazer essa palavra novamente. Mas eu acredito que a palavra dele, ela se encaixa, às nossas vidas dia a dia. E você não precisa me responder. E eu quero dizer que tudo que eu pregar para você aqui nessa manhã, primeiro eu estou pregando para mim. Amém? Tudo que eu falar para você, primeiro eu estou falando para mim. E eu gostaria de fazer uma pergunta, e eu gostaria que você pensasse sobre essa pergunta. Você não precisa responder, você vai meditar aí no seu lugar.
Mas eu gostaria de saber o que tem te afastado, o que tem me afastado da presença de Deus. E o que tem afastado a presença de Deus da nossa casa. Sabe, queridos, resumidamente, nós sabemos que a Arca do Senhor, ela representava a presença de Deus. Amém? Então você sabe que antes da arca chegar na casa de Obed-edom, ela ficou na casa de uma pessoa chamada Abinadab por 20 anos. Então quando Davi ele se torna rei de Israel, ele vai buscar a arca do Senhor. Só que durante o transporte da arca, acontece lá um pequeno acidente, a arca cai do carro lá, porque eles estavam transportando da maneira errada. Então, Uzá tenta segurar a arca, e a ira do Senhor se acende contra Uzá, e ele é fulminado na hora. E Davi, ele fica triste com aquela situação, e ele então desiste de levar a arca do Senhor de volta para Jerusalém. E, com isso, a arca vai parar, vamos dizer assim, na casa de Obed-edom. E chegamos aqui onde nós lemos nessa manhã. Então a arca do Senhor, ela permanece na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. E a palavra nos diz que o Senhor abençoou a sua casa e toda a sua família. E aí eu te pergunto nessa manhã, a presença do Senhor, naqueles dias, ela estava, vamos dizer assim, contida ou representada pela arca. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus, ele vive em cada um de nós. Amém? E a presença do Senhor, ela vem à medida que nós temos intimidade com Ele. E aí, ela pode se manifestar aonde quer que nós estejamos. Se você estiver no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, aqui na igreja, em qualquer lugar. Porque nós temos que entender que há uma diferença entre a onipresença de Deus e a presença manifesta do Senhor. Porque Deus, um dos seus atributos é a onipresença, assim como a onisciência, e ele também é onipotente. Ou seja, ele pode todas as coisas, ele sabe de todas as coisas e ele está em todos os lugares. Ou seja, não me entenda mal aqui, mas assim como Deus está aqui nessa manhã, Ele também talvez esteja no supermercado, Ele está até no bar, através da sua onipresença. Mas a diferença é que aqui na casa dEle, a presença dEle se manifesta à medida que nós o adoramos, que nós oramos, que nós o buscamos. Amém? Então, a presença manifesta do Senhor é o que faz a diferença nas nossas vidas. E se você fizer essa pequena comparação de 20 anos para 3 meses, ou seja, em 3 meses o Senhor fez mais por Obed-edom do que os 20 anos que passou na casa de Abinadab. E nós, costumeiramente, no nosso dia a dia, pela correria, por tudo aquilo que nós fazemos, pelos estudos, pelo trabalho, pelos problemas do nosso dia a dia, nós banalizamos, por assim dizer, não me entenda mal, a presença do Senhor. Nós não damos o devido valor que ela merece. Sabe, eu falo por mim, às vezes, quando eu chego em casa cansado de um dia, eu não quero ler a palavra, eu não quero, assistir uma pregação, eu não quero cantar, eu não quero orar, eu quero descansar. Isso não está errado, só que a presença do Senhor, o contato com o Senhor, a intimidade com o Senhor, ele tem que sempre vir em primeiro lugar. Porque se eu quero viver o milagre que eu preciso na minha vida, Deus tem que ser a minha prioridade. Sabe, queridos, às vezes a gente troca a presença de Deus por pessoas, por coisas, por trabalhos, por afazeres.
A gente tem, de fato, a nossa vida, né, corrida. A gente já está em agosto desse ano, e até o mês de agosto, que normalmente demorava mais para passar, tem passado mais rápido. Quem concorda? Amém? Então, nós temos que valorizar o nosso tempo, porque Jesus está voltando. E Ele quer encontrar uma igreja que anseia por um encontro com Ele, que anseia pela presença dEle. E não só pelo atributo da onipresença, mas pela presença manifesta do Senhor. Porque a diferença da presença manifesta é que o milagre que eu preciso, a cura que você precisa, a libertação que nós precisamos, está na presença manifesta do Senhor. E às vezes nós deixamos com que coisas, pessoas, problemas nos afastem dessa presença. Até o ponto em que nós chegamos e dizemos, Senhor, agora eu preciso do Senhor. Como nós acabamos de ver aqui no teatro. E aí a gente vai correr para a igreja. Mas geralmente a gente tende a correr para a igreja quando as coisas já não estão muito bem, você concorda? Nós acabamos de assistir um teatro aqui, o casamento que já não estava bem, aí vamos correr para a igreja. Ou eu não aguento mais a minha vida financeira, aí eu corro para a igreja. Mas nós temos que permanecer na presença do Senhor por todos os dias das nossas vidas. Se está bom, se está mal, a presença dEle é o lugar seguro para nós. A presença dEle é que nos sustenta todos os dias. A presença dEle é que traz aquilo que precisamos para as nossas vidas. E eu te faço uma pergunta, eu me faço uma pergunta nessa manhã. Qual tem sido a nossa prioridade? Porque, queridos, eu gostaria que você abrisse rapidamente a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 10, versículo 42. É um texto muito conhecido. Aliás, vamos ler do 41. A palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma, diga, uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Queridos, eu gostaria que você refletisse comigo hoje, nessa manhã. Se Jesus, e aqui eu não falo só sobre a presença de Jesus, mas Jesus em carne e osso, como ele estava aqui. Ele disse ir lá na tua casa nesse domingo, almoçar com você, daqui a pouco. Qual seria o teu comportamento? Qual seria a tua resposta? O que você faria? Sabe por quê? Porque a presença do Senhor, ela transforma lugares, não transforma? Ela transforma pessoas. Às vezes, eu falo por mim isso, eu trabalho, né, com música, sou líder do louvor lá na igreja de Jundiaí, e às vezes, meus irmãos, quando às vezes a gente vem de casa assim com aquele dia que talvez você não quisesse nem ir para a igreja. Só eu que tenho esse dia aqui ou não? Tem dia que a gente acorda cansado, que tem dia que a gente tem um dia difícil, e a gente não quer ir nem para a igreja. Mas assim, um segundo que você sinta da presença de Deus quando você chega na casa dele, e tudo some. Todos os problemas que estão lá fora, tudo aquilo que tem tirado a tua paz, some. Às vezes eu sinto isso quando eu toco teclado, e às vezes quando eu dou um acorde para iniciar o louvor, a presença de Deus vem sobre aquela casa, sobre aquele lugar, e você esquece de todas as contas que você tinha para pagar. Você esquece de todos os problemas que falam lá fora, porque a presença dele é poderosa. A presença dele é vida para nós. A presença dele é paz, é alegria para nós. Amém? Então, imagina você lá na sua casa recebendo Jesus
hoje para almoçar lá com você. Aí, se você for como Marta, você vai pensar, meu Deus, o que eu vou fazer para Jesus comer hoje? Meu Deus, eu não tenho nada lá em casa, o que será que Jesus gosta de comer? O que será que Jesus quer comer? Será que ele vai querer uma carne? Será que ele vai querer uma massa? Né? Um macarrão, hoje é domingo, é dia de macarrão. Será que ele quer uma lasanha? Meu Deus, o que eu vou fazer? Jesus amado, Senhor, aquele quarto está bagunçado e Jesus vai querer mexer lá. Jesus vai entrar na minha casa e a casa está sem pintar. Jesus, o que eu vou fazer? Agora, se você for como Maria, você vai pensar assim, eu vou aproveitar cada segundo que eu tiver Jesus dentro da minha casa. Cada minuto eu vou ficar com Ele. Por quê, meus irmãos? Marta está errada em se preocupar com as coisas? Ela não está errada. Certo? A gente tem que oferecer o melhor para os nossos visitantes. A gente tem que oferecer aquilo de melhor que a gente tem. Só que a prioridade dela está errada. Porque quando Jesus entra na tua casa, não tem quarto bagunçado, não tem nada que possa tirar a tua prioridade de ficar com Ele, de aproveitar a presença dEle. Sabe, Jesus, Ele entra na sua casa e Ele fala, eu quero passar um tempo com você nessa manhã. E aí você vai ficar, Jesus, mas eu tenho que arrumar tal coisa, eu tenho que fazer aquilo. Mas aproveite a presença do Senhor. Nós temos que aproveitar, aprender a dar valor à presença do Senhor quando ela se manifesta nas nossas vidas. Às vezes nós agimos como Marta, e Marta não está errada, mas a prioridade dela está errada, porque naquele momento ela vai ter tempo para arrumar a casa depois, para ajeitar as coisas depois, mas naquele momento Jesus está naquele lugar. A presença manifesta, o Deus vivo, encarnado, estava ali. E às vezes, quando a gente se coloca diante da presença do Senhor lá na nossa casa, a gente fica lá 5 minutos, 10 minutos e fala, Senhor, eu tenho que resolver algumas outras coisas. E nem se despede do Senhor quando nós estamos orando. Mateus, no capítulo 6, versículo 6, Jesus nos ensina a orar, a nos colocar no nosso lugar secreto, a fechar a porta e a passar um tempo com Ele. Mas muitas vezes, pela correria do nosso dia a dia, a gente não consegue fazer isso. E quando a gente consegue, passa 5 minutos e a gente já quer correr para resolver outra situação. Mas nós temos que valorizar a presença de Deus em nossas vidas. Porque olha só, o próprio Jesus diz, Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. E para Marta ele diz assim, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Então eu quero que você pense nessa manhã aí, onde você está. O que tem te deixado inquieto? O que tem tirado a tua paz? O que tem tirado a paz do teu coração? O que tem feito com que você talvez perca noites de sono? Que você tenha crises de ansiedade? Que você passe por momentos difíceis no seu dia? Passe por momentos difíceis na sua semana? A presença do Senhor traz cura, libertação, paz e alegria sobre todas essas coisas. Então que nessa manhã, eu e você, possamos botar em ordem as nossas prioridades. Porque a palavra do Senhor nos ensina, o próprio Jesus nos ensina, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele fala todas, não algumas coisas. Tudo aquilo que você precisa, você vai encontrar na presença do Senhor. Tudo aquilo que você precisa, seja físico, emocional, espiritual, financeiro, você vai encontrar a resposta na presença do Senhor. Não há melhor lugar para nós estarmos do que diante da presença dEle. Porque quando nós estamos diante da presença dEle,
nós vivemos milagres, meus irmãos. Nós vivemos vida, nós vivemos o sobrenatural. E olha só, Salmos 31, capítulo 20, aliás, Salmos capítulo 31, versículo 20 diz assim: no esconderijo da tua presença, os escondes das intrigas dos homens. Na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Aquilo que você precisa, meu irmão, aquilo que eu preciso, está na presença do Senhor. Não há outro lugar. E sabe, às vezes, como eu falei no começo, mediante a tantas dificuldades e situações que a gente vive, a gente começa a negligenciar essa presença. A gente começa a não dar o valor que ela tem. E a palavra do Senhor, ela nos ensina por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que o Senhor, Ele sempre quis estar em relacionamento íntimo com você e comigo. Porque lá em Gênesis, Deus descia todos os dias na viração do dia para conversar com Adão. E aí veio o pecado e foi se afastando, até o ponto de Jesus morrer na cruz por nós, e deixar para nós o Espírito Santo. E até hoje, o que Deus quer de você é se encontrar com você, demonstrar a presença dEle para você e para mim todos os dias. Não é um dia só. Jesus, Ele decidiu ir para a cruz e morrer por você e por mim, mesmo nos dias em que nós estaríamos cansados e diríamos assim: Senhor, hoje eu não quero ficar com o Senhor, hoje eu não quero conversar com o Senhor, hoje eu estou cansado demais para isso. Porque, meus amigos, meus irmãos, a presença do Senhor é a coisa mais valiosa que nós temos na nossa vida. Sabe, a resposta que você precisa está na presença do Senhor. Nós precisamos da presença dEle. Não importa o que você queira, seja um carro, uma casa, um bem material, a presença de Deus vale mais do que tudo isso. A presença do Senhor é poder, a presença do Senhor é vida, a presença do Senhor é cura para nós. Não existe nada mais importante do que a presença. A presença dEle vale mais. Sabe, a presença dEle vale mais do que os problemas. A presença dEle vale mais do que os bens, do que o prazer, do que qualquer coisa. Não há um bem maior do que a presença do Senhor. E essa presença, ela está aqui nessa manhã. À medida que nós cantávamos, à medida que nós assistíamos essa encenação, a igreja realmente precisa acordar, cheia do Espírito Santo e da presença de Deus. Cheia de poder, unção e glória, cheia de autoridade para pregar a palavra. Porque isso que nós presenciamos aqui nessa manhã, através desse teatro, é realmente a realidade da igreja, não da igreja, assim, vamos dizer, aqui, mas a igreja como um todo. E o Senhor, Ele quer nos usar. E sabe o que acontece quando nós somos cheios da presença dEle? A glória dEle começa a brilhar em nós. Nós só passamos a ser como Moisés, em que nós não vamos ter necessariamente o nosso rosto brilhando, mas as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim: você tem algo diferente. Eu quero que tenha em você. E aí você vai poder fazer missões, e você vai poder fazer com que o reino avance. Através da presença do Senhor e da glória dEle brilhando em nós. Porque a presença do Senhor, meus irmãos, ela traz o sobrenatural. E o sobrenatural traz pessoas. Porque existem pessoas que não adianta. A pessoa vai vir pelo milagre, não vai? Ela vai vir correndo atrás do milagre. Ela vai vir correndo atrás da bênção financeira. Muitos de nós chegamos à igreja assim. Só que quando nós chegamos aqui, a presença do Senhor, a doce presença do Espírito Santo de Deus,
ela inunda o nosso coração, ela nos enche, nos transforma, nos capacita. Ela dá muito mais do que apenas o milagre, porque através da presença do Senhor, nós somos capazes de fazer muitas coisas. Através da presença do Senhor, nós vemos que o mais importante não é o milagre que a gente precisa, mas é a salvação que nós temos. Através da presença do Senhor, nós começamos a enxergar com olhos diferentes. Através da presença do Senhor, nós aumentamos a nossa fé. Através da presença do Senhor, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, eles são abertos pelo poder de Deus. E assim, queridos, nós começamos a viver o sobrenatural de uma forma única. O sobrenatural não passa a ser mais algo, raro. Mas nós começamos a viver milagres todos os dias. Porque, meus queridos, eu aprendi alguns anos atrás que o milagre, ele junta duas coisas na nossa vida. A nossa fé e a nossa atitude. Se você tiver só fé, vamos dizer assim, mas você não tomar o passo que você precisa dar, talvez não aconteça. Ou se você tomar o passo, mas você não tiver fé, talvez também não aconteça. Mas quando você junta a sua fé, pequenina como um grão de mostarda, e a sua atitude em fazer aquilo que Deus te ordenou, você vive o milagre. Eu vivo o milagre. Sabe, queridos, Deus, Ele tem uma vida de milagres para nós. Ele tem uma vida de paz. Ele tem uma vida de alegria. Isso não quer dizer que tudo vai dar certo, mas que quando nós estamos guardados dentro da presença dEle, o mundo pode estar desmoronando à nossa volta, mas nada importa. Nada importa, porque nós sabemos que Ele está conosco. Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você, Ele está aqui nessa manhã. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para você e para mim. Não substitua a presença de Deus por coisas, por pessoas. Que nós possamos colocar as nossas prioridades em ordem. Que nós possamos colocar a presença de Deus em primeiro lugar. Que nós possamos colocar a nossa vida de oração, a nossa vida de intimidade com Deus em primeiro lugar. Porque nós temos que aprender a valorizar a presença de Deus, esse encontro com Ele, assim como Ele quer se encontrar conosco. Você entende que o Deus, Criador dos céus e da terra, Ele quer se encontrar com você todos os dias da tua vida. Ele quer te dar a direção que você precisa. Sabe, Ele quer me dar a direção que eu preciso. Nós não precisamos viver perdidos, sem saber o que fazer, sem saber qual decisão tomar. Mas tudo aquilo que eu e você precisamos, nós vamos encontrar na presença do Senhor. E nessa manhã eu gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar. Pai, feche seus olhos onde você está. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, Jesus, na tua casa, por essa mensagem simples, breve. Mas nós te pedimos, meu Deus, nessa manhã. Nós te pedimos, meu Deus, do profundo e do íntimo do nosso coração. Enche este lugar, Pai, com a tua presença nessa manhã agora, Jesus. Vem sobre nós com a tua glória. Vem sobre nós com teu poder. Comece, Senhor, meu Deus, a encher os meus irmãos, Pai, e a mim mesmo da tua doce presença. Oh, rabaquere bachere balabassore baiere balabacara balabasse. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, invade este lugar nessa hora, Pai.
Invade este lugar nessa hora. Oh, rabaxê, carabaiere, balabacê. Se você fala em línguas neste momento, eu gostaria que você desse liberdade ao Espírito Santo nessa manhã. Oh, rabaxê, carabaiere, balabarabalabasô. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem sobre este lugar, vem com poder, vem com glória, vem, Senhor, com a unção, Pai, e nos enche da Tua presença, enche-nos com a Tua glória, enche-nos com ousadia, enche-nos com poder, enche-nos com unção, enche-nos, Pai, nessa manhã, oh, com Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, trabalha em nosso coração, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Nós reconhecemos que nada somos sem Ti, Pai. Nos ensina a valorizarmos a Tua presença, nos ensina, Senhor, a darmos valor ao Senhor, a ansiarmos, a desejarmos pela Tua presença. Oh, rabaxê, carabaiere, balabarabalabasô. Que nessa manhã, Pai, nesse domingo de missões, o Senhor nos dê ousadia, o Senhor nos dê autoridade para pegar a Tua palavra, para carregar a Tua presença, para brilhar a Tua glória, Pai, nas escolas, ah, Senhor, nos nossos trabalhos, na faculdade, por onde quer que andarmos, que possamos estar cheios no poder do Teu Espírito Santo, cheios da Tua unção, cheios da Tua glória, cheios, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Oh, rabaxê, carabalabaere, balabassou, e rabaiere, balabaxere, balabarabalabaiê, oh, rabalabaxê. Mais Espírito Santo de Deus, mais da Tua glória, mais da Tua unção, renova-nos, Pai, renova-nos nessa manhã, nos enche, Senhor, ah, Senhor, tira de nós aquilo que não vem nem Ti, traz a Tua cura, traz, meu Deus, refrigério, alegria, paz para o meu irmão, que ele saia daqui com a certeza que ele é cheio da presença do Senhor, que ele saia daqui dando valor à presença do Senhor, em nome de Jesus, Pai. É isso, Senhor, que nós te pedimos e que nós te agradecemos, em nome de Jesus.